está preparado para nessa noite, mais uma vez, darmos continuidade ao tema 40 dias com prosperidade bíblica? Quem esteve domingo passado e ouviu a mensagem? Queridos, nós estamos apresentando o estudo. Eu esqueci hoje de manhã de falar, mas você tem acesso ao esboço, a todo esse estudo. Você pode pegar no aplicativo da igreja e ali você pode acompanhar, você pode em casa estudar mais ainda, ir mais a fundo. A proposta é que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual para como lidamos com as coisas materiais, que possamos ser, como povo cristão, um povo diferente, que possamos ser como um povo que diz que conhece a Jesus, que confessa o nome de Jesus, que nós possamos apresentar uma sabedoria com as nossas escolhas e com as nossas atitudes. Como diz com muita sabedoria o meu mentor, pastor Carlito Paz, ele tem uma frase, uma máxima, em que ele sempre diz: apenas os tolos não conseguem aprender uns com os outros. E eu creio que esta é uma igreja de gente sábia, que quer sempre aprender. Irmãos, eu quero que a minha vida seja um eterno aprendizado. Eu quero sempre aprender, eu quero sempre crescer em sabedoria. Mais alguém é assim aqui hoje? Sempre aprendendo? Então nós não temos nenhum sabe-tudo. Temos só discípulos que querem aprender mais sabedoria de Deus. Amém. Então, queridos, nós temos uma promessa. Nós temos que corrigir a nossa rota. A palavra de Deus, ela trará correção para a nossa rota. E o problema é quando nós achamos que a nossa rota está 100% certa. Gente, ninguém consegue resolver a vida de um teimoso. Eu não consigo ajudar uma pessoa que não aceita ajuda. Então a palavra de Deus tem uma promessa, queremos lembrá-la. Diz assim: relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medita nela dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Então diga assim: eu prosperarei e terei sucesso em tudo que eu fizer. Isso aqui não é uma palavra de um pastor, é Josué capítulo 1, versículo 8. É uma promessa para os filhos de Deus, é uma promessa para nós. E se está escrito, eu digo para Deus: Deus, eu quero viver o que está escrito. Quero experimentar na minha vida tudo que tu tens para mim. Nós estamos diante de um ensino que tem sido novo, porque infelizmente muitos abandonaram essa verdade. É o ensino da boa mordomia cristã. Qual é a doutrina, qual é o conceito da boa mordomia cristã? Deus, dono e possuidor de todas as coisas materiais. Alguém consegue duvidar disso? Deus, ele é o dono, o gerador e o possuidor de todos os bens, riquezas, tesouros e valores dessa terra. Nós somos apenas mordomos. Na nossa passagem aqui na terra, somos mordomos. Vivemos no bem de outra pessoa, administramos e desfrutamos de bens materiais que pertencem a outro, ao dono, ao nosso pai, na verdade. E nós somos bons mordomos sobre essa terra. Portanto, essa série 40 dias de prosperidade bíblica, ela visa nós voltarmos à profundidade bíblica, às verdades bíblicas e ao entendimento espiritual que está nos faltando ou que precisa ser reforçado na nossa vida. E tem uma imagem que tem que ficar gravada no nosso coração. Salmo 1, 1-3. Bem-aventurado, feliz, abençoado o homem que não anda
segundo o conselho dos ímpios. Ímpio é aquele que não se converteu a Jesus. Tem essa tela para nós? Se puder colocar, para o pessoal acompanhar. Ali. Nem se detém no caminho dos pecadores. Não para pensar ou para viver no estilo de vida de quem está no pecado. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será, olha a imagem, como árvore plantada junto às ribeiras de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai. Agora, e tudo quanto fizer, prosperará. Nós temos que adotar um estilo de vida que nos torne como essa árvore. Que seja natural avançar. Uma árvore dá fruto é algo sobrenatural? Uma árvore dá fruto é algo extraordinário? Irmão Ângelo, lá no sítio, o pé de laranja deu laranja nesse inverno. Uau, vamos agradecer a Deus, vamos louvar. Não, é natural, já era esperado, já era o tempo. Essa é a imagem que Deus tem para a vida de cada um de nós. É natural prosperar, e tudo quanto Ele faz, eu gosto da outra versão, que não diz prosperará. Eu gosto da versão que diz, e tudo quanto Ele faz, dá certo. Esse é o teu estilo de vida. Não, esse amém aí não convenceu nem o demônio. Demônio não respeita crente que dá esse amém frouxo. Porque se é verdade, está escrito, é verdade na minha casa. É verdade na minha família. E digo mais, é verdade sobre os meus filhos também. Agora está ficando bom. Então hoje, nós começaremos a mensagem Fé em Deus e Sábia Administração. Fé em Deus e sábia administração. Prepare o seu coração, abra seus pensamentos para o entendimento da palavra. Mateus 25, vamos ler a parábola dos talentos. Mateus 25, verso 14 até o 28. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Você está preparado para esse dia? Que Deus vai pedir um ajuste de contas com tudo que Ele já colocou na tua mão? Eu acho que tem gente que não está preparada para isso, mas os sábios e os prósperos estão. Então, depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse:
Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Pai de amor, abre os olhos do nosso espírito, nosso entendimento. Não permita, Pai, sermos os mesmos depois de recebermos a sabedoria da Tua palavra. Deus, eu declaro, essa é uma noite de mudança de história, de mudança de rotas. Pai, não somente nós, mas as gerações que virão de nós vão viver o novo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como todo texto bíblico, ele tem chaves que abrem o entendimento. A chave que nos dá o entendimento de todos os versículos é o versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Perceba, fiel no pouco, Deus confia mais. E não somente isso, Deus não dá somente coisas materiais, Ele diz assim: entra na alegria. Isso é prosperidade, paz, bem-estar, vontade de viver, significado de vida. Não é somente um Deus que te dá uma coisa material, que te abençoa, e aí você posta nas redes sociais. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Porque a vida, ou uma visão medíocre, uma visão pequena, te apequena no teu viver, faz com que você olhe para coisas materiais e diga: uau, eu recebi o máximo de Deus. Não, tem alegria, tem paz, tem vontade de viver. Nós estamos hoje diante do seguinte quadro. O Serasa deu para nós de que hoje, nos 3 primeiros meses desse ano 2026, a população gastou mais do que ano passado, no mesmo período, mas adquiriu menos. Ou seja, 54%, não é informação minha, isso é Serasa, é Banco Central. 54% das pessoas hoje do Brasil estão fechando o seu mês no vermelho. Ganha X, mas gasta mais do que X. O Banco Central dá mais um dado, que é o comprometimento da renda média do brasileiro. Pasme, 30% de tudo que o brasileiro ganha, ele gasta com juros. Juros é um dinheiro que você está dando para nada. Você não está adquirindo nada e você, na verdade, não está pagando também nada, de certa forma. Juros é dinheiro sobre escolhas que você fez. Uma compra, uma aquisição, um empréstimo. O esperto está precisando de dinheiro e vem lá no aplicativo do banco. Você pode pegar hoje, sem autorização, já está autorizado. É só botar a senha, dona Regina. R$1.000. E olha como o banco é bom contigo. Olha como o banco é querido. Você só precisa pagar 28 vezes, Rafael,
de R$ 94. Meu Deus, que negócio maravilhoso. Eu precisando de R$ 1.000 e o banco vai me cobrar 28 vezes de R$ 94. E nós brasileiros achamos que é bênção de Deus. Faz a conta. Tu pega 1.000, quanto tu está devolvendo? Faz a conta. Mas o brasileiro diz assim: obrigado, Jesus. Ele acha que o banco está sendo bom com ele. E o dia que fica ruim pagar, o banco diz assim: não, mas você consegue fazer um empréstimo com juros menor. Agora você paga só 21 vezes de R$ 94. E aí o brasileiro, sábio. Mas se você que lê a Bíblia, você que está nessa casa, o Espírito de Deus está te visitando, está abrindo a sua mente, está te dando um novo patamar de vida. Você não cai em armadilha, mas o banco diz assim: agora você pode pegar um novo empréstimo. Aí você pega um novo empréstimo para pagar todos os outros empréstimos. Aí você diz assim: é que antes eu tinha que pagar 4 prestações, agora eu pago só uma. Você já calculou quantos juros estão ali? Você acha que as pessoas, as instituições financeiras que estão oferecendo essas oportunidades para você, eles estão perdendo dinheiro e te dando dinheiro? Eles estão ganhando. Quem mantém as instituições financeiras, os bancos no Brasil nunca estiveram tão ricos. Sabe esses juros altos? O banco adora. Escuta o que eu estou te falando. Ele adora. Para ele é oportunidade. Pega o relatório financeiro de todos os bancos do Brasil. Não tem um que não está num superávit. Gente, não tem um. Graças aos juros que o brasileiro paga. Então, queridos, eu aprendo aqui, na parábola do talento, uma verdade que vai ficar acima de tudo na minha vida. O amor a Deus é uma chave poderosa para a sua prosperidade. Ame a Deus e não ao dinheiro. Diga à pessoa que está do seu lado: ame mais a Deus do que o dinheiro. Deus, Ele é um abençoador com abundância. O nosso Deus não é um Deus de escassez. Ter a consciência que agora eu sou filho daquele que é o possuidor de todas as coisas, e de que Ele, como eu, seu filho, espera de mim que eu seja uma pessoa com luz nessa terra, uma pessoa que lida com as coisas materiais com luz, com discernimento, com uma sabedoria que os filhos desse mundo não têm. Por isso que aquela árvore plantada junto às águas, aquela pessoa que tudo quanto ele faz dá certo nessa vida, é uma pessoa que tem o seu prazer na palavra de Deus e que nela medita dia e noite. Então tem muita promessa de prosperidade, mas é para quem medita na Bíblia. Se eu perguntar quando foi a última vez que você tirou um tempo para ler a Bíblia, quando foi a última vez que você tirou um bom tempo? Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Eu já posso te garantir, já faz um tempo que a prosperidade se afastou de ti. Quando você medita na palavra, você atrai essa verdade da prosperidade. Quando você para de meditar na palavra, a prosperidade se afasta de você. Quantas pessoas, não levante a mão, não minta também. Quantas pessoas prósperas nós temos no nosso meio. Então, eu gosto do conceito de prosperidade do pastor Carlito. Preste atenção nisso. Prosperidade não se resume apenas a dinheiro, bens ou a um bom planejamento financeiro. Ela começa no coração e se revela no modo como administramos o que Deus nos confiou: tempo, talentos, recursos, relacionamentos e oportunidades. É sobre isso.
É sobre esse estilo de vida que haverá prosperidade. Então, queridos, se você quiser realizar uma boa administração do que Deus está confiando a você e se tornar essa árvore que tudo que faz dá certo, então, número 1, primeira verdade, nossa capacidade determina a nossa quantidade. Versículo 14 e 15, pois será, assim funciona o reino espiritual, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. Preste atenção, de acordo com a capacidade de cada um. A sua capacidade determina a quantidade que você vai administrar. Deus quer que os seus filhos sejam honrados e não envergonhados. Eu volto a dizer, o dono, possuidor de todas as coisas, ele usa riquezas, dinheiro e bens para provar o nosso coração e saber se a fase que nós estamos vivendo hoje vai terminar e vai iniciar um novo ciclo, maior ou pior, ou nós vamos ficar estacionados na mesma fase financeira da nossa vida. Houve um homem, na década de 90, o que eu vou falar aqui é público, vou dar o nome dele, que foi um dos homens, foi um dos brasileiros que mais ganhou dinheiro no mundo. Nome dele? Romário. A transferência dele do PSV da Holanda, onde ele despontou, para o Barcelona da Catalunha, foi na época uma das maiores transferências milionárias. Mas pasme, se você entrar no Google, você vai ver que no início desse ano ele foi despejado da própria casa. Que se ele não fosse eleito, Romário, ex-jogador de futebol, se ele não fosse eleito senador da nossa república, ele estaria com uma mão na frente e outra atrás. Eleito como senador, mas trabalhando na Copa do Mundo, na Cazé TV, com um monte de coisa para decidir no Senado importante, representar os seus eleitores. Diz ele que pediu licença, que ele abriu mão do salário. Então, queridos, você percebe o seguinte ciclo: um jogador pequeno de futebol, pobre, ele fecha o primeiro contrato dele. O que ele faz com o dinheiro? Fernandinho, ele pega o dinheiro e ele compra uma casa para a mãe e para o pai. Ele realiza o sonho da casa própria para o pai e para a mãe. E aí você vê que a carreira dele faz assim, ó. E aí Deus diz assim: parabéns, meu filho, você me glorificou. Você está cumprindo meus propósitos aqui na terra com o dinheiro que eu estou te dando. Mas ele começa a ganhar tanto dinheiro de salário todo mês, luva, direito de imagem, coisa fora da carteira que não precisa pagar imposto, que a maioria deles abre PJ, não recebe no pessoa física, para não ter que pagar 27%. Já pensou? Isso é um imposto de renda, gente. Ganha 100 mil, tem que dar 27 mil para o governo. Então tu pensa que o jogador ganha um monte, ganha 100 mil, mas na verdade chega na mão dele descontando imposto. Você já fez o cálculo, 70 mil. E aí, esse cara nunca viu dinheiro, os outros começam a administrar para ele. E aí ele começa toda noite a pegar também algumas profissionais. Sempre toda noite tem festa na casa dele. Toda noite tem mulher na casa dele. Toda noite ele está fazendo festa e balada. E aí você percebe, você tem hoje um Djalminha. Quem viu o Djalminha jogar com a camisa 10, com aquela perna esquerda? Vocês não lembram de... Mas quem gostava do bom futebol? Pastor Ed. Tu que foi nascido na década de 30, tu viu o Djalminha jogar? Tu sabe, né? Trabalhando de repórter de rua para o Cazé TV. Miller
Gente, quem é que lembra do Miller na Copa de 90, Copa de 94? O Miller, campeão do mundo pelo São Paulo. Bicampeão do mundo pelo São Paulo do Tele Santana. Gente, morando lá em São Paulo, vocês não viram esse documentário? Morando de favor, numa favela em São Paulo. O Miller, gente, o Miller. Aí a vida dele começou a mudar porque abriram uma oportunidade para ele ser treinador do Imbituba no campeonato no Catarinense de 2000. Agora não lembro. Nunca foi treinador, não sabia nem treinar. E ali um amigo puxou, o Zinho, que é cristão, chamou ele e puxou ele para trabalhar de novo na televisão como comentarista. Sabe por quê? Porque a maneira como você administra determina o que Deus vai dar para você na próxima fase da sua vida. Tem pessoas que não estão entendendo isso. Tem pessoas que você hoje está sendo provado. Deus coloca a mão, coloca o dinheiro na nossa mão, coloca dinheiro nos ímpios, Deus distribui sobre a terra. E esse dinheiro está funcionando como uma prova e um teste do nosso coração. Você, na maneira que você administra hoje, determina se o teu Senhor vai te dar mais ou menos com o que você está fazendo com o seu dinheiro. Tem jovem que eu sei que vai ser pobre. Tem jovem, até aqui da igreja, que esse aqui vai ser sempre pobre. Pela maneira que ele está usando o dinheiro, quando recebe o primeiro salário, o que ele faz, o que ele pensa, eu já sei, esse aqui se não mudar a cabeça, vai ser pobre para sempre. Porque Deus não vai dar mais ainda. Lembra disso? A nossa quantidade depende da nossa capacidade. Volta para o versículo 14 e 15 ali. De acordo com a capacidade de cada um. Por isso, quando você vê alguém receber de Deus 5 talentos e você só 1, lembre, você tomou decisões, você fez escolhas que faz com que Deus não possa confiar mais e mais para você. Quem está disposto a receber mais sabedoria e mudar essa história na sua vida? Gente, é assim que funciona. Tem gente que está muito bem hoje, mas a próxima geração vai passar necessidade. Porque a maneira como está administrando desonra a Deus. Fique tranquilo, é assim que a vida funciona. Por isso, nós, Elton e Estela, nós não temos que dar para os nossos filhos patrimônio. A herança que nós damos para os nossos filhos é princípio. Nós passamos para eles princípios, porque princípios ficam incutidos, Pati, no caráter. Ninguém rouba mais. Patrimônio se perde. Patrimônio perde valor, irmão Ângelo. Mas princípios ninguém tira mais do caráter. Tem algum crente verdadeiro aqui para concordar com o que eu acabei de dizer? Tem alguém que está endemoniando? Lamento, mas como pastor, gente, são mais de 20 anos de ministério e faz com que a gente veja a fase. Eu vi muita gente, presta atenção nisso, entrar bem. Sabe aquela pessoa assim que ela não sabe o que fazer de tudo que está dando certo na vida dela? Eu vi os filhos passar necessidade, mas eu vi filhos de pedreiro. Lembra, não vou falar o nome agora porque está sendo gravado, mas tem um casal que nós lembramos. Ela era diarista, ele era pedreiro. Ele ficava a semana toda fora. Ela a pé, com 6 filhos. Gente, mas aquele casal ensinava todos os princípios da palavra para os filhos. Todos hoje, todos. Tem 3 que são milionários e 3 que estão muito bem de vida. E eu vi filho do cara mais rico da cidade jogar tudo fora. Era gente que frequentava a igreja, mas o pai deu só patrimônio. O outro, o pai não tinha patrimônio, talvez por isso. Então ele transmitiu caráter, princípios do reino de Deus. E aquelas crianças, um está na Austrália, tem empresa, tem transportadora na Austrália, o filho do pedreiro. Como é que tu explica isso? E o filho do cara rico que recebeu uma rede de lojas com várias cidades, não tem mais nada hoje. Explica isso. Vocês conseguem explicar?
o Senhor foi viajar e confiou seus talentos, conforme a capacidade de cada um. Depois de um tempo ele vem para um acerto de contas. E no acerto de contas ele diz: pega o talento desse que não foi fiel e dá para aquele que foi fiel. E há uma realocação de bens e riquezas sobre a terra. Quem é que aqui está recebendo entendimento espiritual, visão espiritual, discernimento espiritual? Tem alguém que está ficando perturbado, endemoniado? Já fazemos a libertação. Porque é para mudar a tua vida, gente. Isso aqui é para você ter entendimento espiritual de como funciona. Dinheiro é coisa espiritual. Se você não entender isso, a sua vida não vai mudar. 2, esteja atento às oportunidades de Deus. Mais uma vez, perceba, o reino dos céus será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, conforme a capacidade. Esse versículo também nos revela que cada servo recebe oportunidade. Então você que está desempregado, você está recebendo hoje uma oportunidade de Deus de mostrar quem você é para Ele. Você que está muito bem financeiramente, você está recebendo uma oportunidade de mostrar quem você é. Daqui a um tempo vai haver um ajuste de contas. Deus faz isso de tempos em tempos e acontece realocações. Por exemplo, tem pessoas hoje sentadas aqui que têm uma condição de vida melhor do que a dos seus pais. Mas tem pessoas que estão sentadas aqui que vão ser obrigados a reconhecer: o meu pai tinha uma condição de vida melhor que a minha. O que aconteceu no meio do caminho? Princípios do coração. Sabedoria ou tolice do coração que determinou o que aconteceu com a vida de cada um. Diga para a pessoa que está do seu lado: o que você está vivendo hoje é uma oportunidade que pode mudar o ciclo da sua vida para melhor ou para pior daqui a um tempo. O bom mordomo, quando ele administra, ele sempre pensa assim: eu preciso fazer o melhor para o dono disso. Então, as pessoas que têm pouco... Gente, aconteceu um milagre aqui na igreja. Eu vou contar porque, para nós, milagre não tem a ver com o tamanho do dinheiro, mas tem a ver com o tamanho do coração. Posso ouvir um amém? Amém. Cauê ouviu a mensagem. Cauê está aí hoje? Cadê o alemãozinho? Mas para mim eu chamo ele de Cauê. O Cauê, o alemãozinho está aí, estava de manhã. Está ali. Posso contar teu testemunho da bicicleta? Ele, gente, começou a trabalhar. Conseguiu comprar um celular. Qual é o sonho dessa piazada quando eles querem comprar um celular? Um iPhone. Comprou um iPhone. E estava indo de bicicleta trabalhar. Moral da história, um cara pegou e atropelou ele. Estragou a bicicleta. E aí diz ele que ele orou, e daí Deus falou para não pegar, não cobrar nada do cara, o cara foi embora. Lembra disso, o cara recebeu uma oportunidade. Deus sempre está olhando tudo. São coisas que depois Deus faz realocações sobre a terra. E o cara foi embora. Se eu estrago a bicicleta de um piá desses, gente, eu vou consertar. O piá está usando a bicicleta para ir para o trabalho, mas o cara pegou e foi embora. Aí o Cauã estava brabo, porque estava com a bicicleta que o guidão estava caindo. Aí ele pedalava, o guidão caía, a roda fazia assim, mas ele estava usando a bicicletinha dele. E aí ele ouviu a mensagem, domingo passado, e ele entendeu. Esse princípio que eu estou te ensinando, que tem adultos aqui que tem que aprender. Deus está dando oportunidades quando coloca os seus talentos na mão dos seus filhos. E aí ele pegou e disse: então eu tenho que ser fiel no pouco. Aí ele com a bicicletinha torta: Senhor, glória a Deus. Aí o guidão ficava caindo e ele: Senhor, obrigado por esse guidão. Andando assim na rua. Glória a Deus, aleluia. E a bicicletinha, né?
Na quarta-feira, um irmão disse assim: Deus falou comigo. Olha o que Deus faz. Eu estou com uma bicicleta que eu comprei, maravilhosa. Deus falou no meu coração que era para te dar. E ele veio hoje, no final da celebração hoje, contar o testemunho. E aí já era quase meio-dia, e ele falando, disse: mas eu vou lá pegar agora a bicicleta. Mas então te some, rapaz, vai rápido lá, pegar sua bicicleta de uma vez. Porque ele disse: pastor, é uma bicicleta que eu nunca sonhei em comprar. E ele contando para mim: pastor, Deus falou que é porque eu agradeci pela minha bicicleta estragada, não reclamei, fui fiel, continuei indo em LGF, fazendo tudo. Essa piazada que é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Mas essa piazada que está com o iPhone 17 Pro Max, mas eu já tenho que trocar porque as minhas selfies não estão tão boas, né? Mas eu não vou comprar aqui no Brasil, eu vou comprar nos Estados Unidos. Essa gurizada, se eles não honrarem a Deus, Deus vai fazer uma inversão daqui a um tempo. Tem alguém que está endemoniando ou está todo mundo entendendo o mundo espiritual? Gente, o Senhor é dono, não sou eu estou apenas te contando como Deus trabalha. E haverá um ajuste de contas, e no ajuste de contas há uma realocação. Por isso que geracional acontecem mudanças financeiras sobre a terra. 3, vamos continuar entendendo essa parábola. Número 3, invista com sabedoria e lucratividade. Versículo 16 e 18. O que havia recebido os 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, eu aprendo aqui, queridos, que não podemos acreditar em baú de tesouro no fim de arco-íris, em duende. Nós temos que entender que aqueles que multiplicaram os talentos, multiplicaram porque trabalharam dentro da vontade de Deus e para Deus. Eles pegaram os 5 talentos e eles não disseram: isso aqui é meu, isso aqui eu faço o que eu quiser, porque foi Deus que me deu. Não, eles disseram: eu vou trabalhar, eu vou produzir, eu vou gerar valor nas coisas que eu faço, e depois eu vou apresentar para Deus. Esse é um dos segredos. Você aprender que tudo na vida é investimento. Tempo, pessoas. Gente, se vier uma criança me cumprimentar aqui, pode estar o governador de Santa Catarina, eu paro na hora para abraçar a criança. Porque pessoas têm valor diante de Deus, e as crianças são o que tem o maior valor. Então, muitas vezes, está aqui, criança. Não, mas esse aqui é importante. Esse aqui é rico. Você já notou que na nossa igreja não tem diferença? A condição financeira de uma pessoa não faz a gente mudar a maneira de tratá-la? Vocês já notaram isso aqui na igreja? Se você se acha importante porque você tem muito, você vai se dar mal, porque você será tratado normalmente. E se você é alguém que se acha um coitadinho porque é pobre, você também vai se dar mal, porque você vai ser tratado como um príncipe, como um filho de Deus aqui dentro. E Deus trabalha o constrangimento para libertar os corações. Então você vai perceber, queridos, que uma coisa que não pode acontecer: você não pode pegar o que Deus te deu e cair em armadilha. Se você estiver diante de uma coisa que parece que só você descobriu, que vai fazer você ficar rico, que vai fazer você do nada ficar muito mais rico que todo mundo, lembra, isso pode ser uma armadilha. Porque todo mundo que produziu, que lucrou, é alguém que fez numa consciência de dependência de Deus. Quando aparece alguém se achando mais esperto do que os outros, essa pessoa esquece que sempre tem alguém mais esperto do que o esperto. Eu conheço um homem que passou a vida dando golpes.
E sabe o que é engraçado? Agora no final da vida, ele velho, divorciado, ele caiu num golpe tão ridículo. Uma moça jovem, ele um velho com seus 70 anos, todo carinho aos que tem 70, mas não dá para dizer que é guri, né? 70 anos, e uma moça de 20 começa a mandar mensagem que está apaixonada. Namoro virtual, dona Regina. E ele mandando pix para ela. Não, e anunciando para a família, porque agora eu tenho direito de viver um grande amor. Gente, um golpe ridículo, um homem que terminando a vida já não tinha nada. Porque você vai perceber, queridos, que sempre tem alguém mais esperto do que o esperto. Invista. Encontre caminhos de você multiplicar os bens que Deus confiou a você, mas nunca tenha a mentalidade de que você é a pessoa mais esperta do que os outros. Aquele que tinha um talento, ele pegou e fez um buraco no chão e colocou o talento dentro dele, porque ele pensou, ele disse, eu vou ser o mais esperto de todos. E na verdade os outros, que foram até os banqueiros que entendem do assunto, talento é uma medida de ouro caríssima para os judeus. Eu esqueci de dizer. Então essa parábola dos talentos fala de administração de dinheiro, de ouro mesmo. E aí, o que tem 5, ele é humilde, ele vai até os banqueiros. E aqueles que entendem do assunto, o ajudam. E ele multiplica e apresenta. Mas aquele que se achava mais esperto que todo mundo, termina em nada. Gente, quando você for fazer qualquer coisa na sua vida, converse com as pessoas com quem Deus deu sabedoria. Eu não entendo de venda, não entendo de negócios, eu não entendo. Se eu tenho que comprar um carro, vender um carro meu, eu converso com quem entende. Tem vários irmãos aqui que já viram, já fui conversar, me ajuda, o que você acha desse modelo, desse negócio? Seja humilde. Tem gente que trabalha na profissão X, padeiro, bombeiro, e quando não... E acha que entende tudo de carro pelo Google, pela internet. E faz negócio sem conversar com as pessoas sábias. Você vai alugar uma casa, converse com quem entende de casa. Porque a casa pode ser maravilhosa, mas o vizinho insuportável. Aí você mora num lugar ruim, porque você não conversou. Quantas decisões você tomou na vida, projetos você conversou? Irmãos, eu como pastor sou abençoador, eu oro e abençoo. Mas tem gente que eu penso assim, por que não conversou com ninguém? Por que só faz, toma a iniciativa, apresenta, né? Está aqui. Gente, a Bíblia diz, na multidão de conselhos há sabedoria. Deus me livre, eu não faço nada. Gente, eu não faço nada na igreja sem pedir conselho para quem tem sabedoria, sem conversar com pessoas. Tem gente que toma decisões na vida, decisões às vezes radicais, comprometedoras, e não conversa com ninguém. Diga para a pessoa que está do seu lado, seja mais sábio. 4, esteja pronto para prestar contas. Ai, ai, ai. Você que diz assim, minha vida está dando certo, eu me alegro com você, porque a Bíblia diz, alegrem-se com os que se alegram. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você está preparado para prestar contas ou você acha que tudo é teu? E você que acha que a sua vida está dando errado, que ganha pouco, que nada dá certo, deixa eu fazer uma pergunta. Tu sabia que tu vais ter que prestar contas disso também? Esse salário que você chama de merreca, esse emprego que você chama de porcaria, sabia que você vai ter que prestar contas? Que o emprego não é teu? Louco!
Tem gente que reclama do trabalho que Deus deu. Eu posso te dar uma profecia que vai se cumprir na tua vida? Enquanto você fizer isso, você só vai trabalhar em lugar ruim. Porque quem murmura não prospera. Alguém está abrindo o entendimento espiritual? Agora, quando eu sou fiel, e eu sei que eu terei que prestar contas, como é que eu trato as pessoas, como é que eu uso o tempo, o que eu faço pelas costas do meu patrão, você precisa ter uma vida que ninguém te cobre nada, porque a sua vida é transparente. Gente, você tem que ter uma ideia de que você vai prestar contas de tudo, do dinheiro que você usa. Não fique comprando coisa porque está todo mundo comprando. Não seja Maria vai com as outras. Não compre as coisas na empolgação e se arrependa depois. Tem gente que está pagando 12 vezes de academia e foi 2 vezes. E está descontando o cartão de crédito todo mês. Você acha isso correto? Num mundo onde pessoas passam necessidade? Eu acho que agora eu não devia ter falado da academia. Eu devia ter dado outro exemplo. Eu acho que mexeu demais com muita gente. Gente, tem gente que fica entrando nos aplicativos de coisa da China, comprando quinquilharia toda hora. É fadinha que voa, é lanterninha para a cabeça, é sapato com rodinha, tudo, meu Deus, é parafusadeira que parafusa de cabeça para baixo. O cara entra acha o máximo aqueles vídeos, daqueles mequetrefe da China, e tudo é baratinho, só que ele não coloca o imposto. Porque o que vem da China é quando você vai fechar a conta, aí quase dobra. Acima de 50, né, eu sei. Aí quase dobra. Aí o cara já está lá, não, mas aqui 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. Meus irmãos, aprenda a não ser consumista. Irmãos, diante de Deus, minha esposa está ali. Irmãos, eu não posso, a minha filha está aqui. Eles sabem. Calma, filha. Eu não posso vir aqui falar para vocês uma coisa que eu não vivo, gente. Vocês entendem isso? Eles sabem o que eu faço. Tem um negócio, eu tenho a filosofia, e eu gostaria que todos os homens adotassem aqui, mulheres, agora, comecem a orar. Gente, é a filosofia do Július. Július, o pai do Cris, daquela série Todo Mundo Odeia o Cris. Se a loja está dando 20% de desconto, se eu não comprar, eu estou dando 100% de desconto para mim mesmo. Eu fico com todo o dinheiro. É verdade, gente. Para sair daqui tem que ser com muita oração. Por isso que eu não tenho dívida. Gente, eu conheço pessoas, eu ajudo, não consigo, não dou mais conta de ajudar a gente, tá? Tem muito patati patatá financeiro aí. Gente, eu ajudo pessoas, escutem, que a pessoa está aqui, ela sabe. A pessoa ganha mais de 100 mil reais por mês. E depois da primeira semana, do dia 6, 7, depois que caiu o salário, a pessoa não tem mais um tostão. Como é que uma pessoa ganha mais de 100 mil e a pessoa não tem... O filho pede 20 reais, a pessoa não tem 20 reais para dar. Você acha isso uma boa administração? Você acha que essa pessoa está agindo com sabedoria? Precisamos ou não alinhar a nossa rota de vida, gente? Infelizmente, a maioria, somente quando passa por uma dificuldade financeira, vai se dar conta da falta de sabedoria. A maioria das pessoas, enquanto está dando certo, vai empurrando com a barriga. Portanto, uma frase para você guardar:
Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Tudo pertence ao Senhor, inclusive tudo que você possui. Diga assim: tudo pertence ao Senhor, inclusive tudo que eu possuo. Diga para a pessoa que está do seu lado: tudo pertence ao Senhor, inclusive tudo que você possui. Quinto e último. Seja administrador fiel de 90% e seja mais abençoado dos que querem administrar os 100%. Deixa eu explicar algo para você. Sabe a cidade de Rio do Sul? Tem quantos habitantes? 80, né? Arredondando. 10% dessa cidade pertence a Deus. A lei de Deus revela que tudo sobre a terra, 10% é dele. Sabe o Banco do Brasil? Sabe o Banco Central? A Casa da Moeda? Sabe Brasília? Palácio do Planalto? Tudo, a 10ª parte pertence a Deus. Nós temos uma escolha: ou reconhecemos isso, ou vivemos como se isso não fosse verdade. Eu tomei uma decisão há alguns anos atrás. Eu não administro 100%, eu só administro 90%. A 10ª parte pertence a Ele. E eu vou dizer algo para você, conhecendo a vida das pessoas. A maioria pensa que é Deus. A maioria se coloca no lugar de Deus. E isso traz muito peso e tristeza. Nós aqui, na nossa igreja, nós não ensinamos: se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Nós não ensinamos isso. Deus não ama quem não dá. Não, isso não é verdade, gente. Não é verdade. A única verdade que há existem pessoas que têm uma aliança, porque são aqueles que reconheceram isso diante de Deus. E aqueles que não têm uma aliança na área financeira. Você tem uma aliança talvez com a sua família, com Deus. Talvez você tenha uma aliança com as suas emoções, o seu emocional, o seu psicológico e Deus. Mas talvez na área financeira você ainda não tem um altar construído. É uma escolha. Eu escolhi fazer da minha vida uma vida de altar. Infelizmente, algumas pessoas vão fazer um altar para Deus na área financeira somente o dia que começar a faltar. Funciona assim. As igrejas, muitas vezes, elas colocam medo nas pessoas. Aí a pessoa, quando as coisas começam a dar errado, ela quer fazer uma aliança com Deus. Só que entenda, isso vai tornar demorada a tua vida. Porque quando Ele confiou muito, você não lembrou de fazer uma aliança com Ele. Aí quando você não tinha mais nada, quando você começa a ter dívidas e peso, aí você quer fazer uma aliança com Deus. A palavra de Deus deixa bem claro uma coisa: nós não pagamos nada para Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Nós não damos nada para Deus. Como é que você diz que você dá alguma coisa para alguém que te deu tudo? Como é que você diz que você doa? Gente, nós cristãos espirituais, nós não doamos nada, porque nós não temos nada. Gente, nós reconhecemos, somos apenas mordomos nessa passagem aqui. Posso ouvir um amém? Amém. Nós devolvemos. E nesse devolver, nós reconhecemos o senhorio, a soberania de Deus sobre a minha vida e sobre essa área material da minha vida. Portanto, queridos, quero só ler para você Malaquias 3:10.
Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. A única área que Deus diz, pode me pôr à prova, é na área financeira. Portanto, eu, como ensinador da palavra, o que eu digo para vocês é o seguinte: gente, põe o que eu ensinei à prova. Põe à prova. É o que eu tenho para te dizer. E nisso eu fico tranquilo, porque prego o que vivo. Hoje, Deus inicia um novo tempo de entendimento espiritual. Hoje, Deus inicia um novo tempo, queridos, de sabedoria espiritual sobre nós. Nós precisamos conhecer as profundezas do conhecimento de Deus sobre todas as áreas. Precisamos entender como funcionam as coisas na terra, para que nós não sejamos vítima do acaso, mas possamos ser construtores do nosso destino. E eu declaro algo sobre a vida de vocês: os nossos filhos vão chegar mais longe do que nós, na área financeira, porque eles também vão conhecer mais a Deus do que nós conhecemos. Os nossos filhos não vão viver menos, vão viver mais prosperidade do que nós vivemos, porque essa sabedoria nós vamos transmitir. Essa piazada agora, que está se convertendo na igreja, eles serão os homens mais prósperos de Rio do Sul, se eles entenderem. Você não precisa vir de uma família rica, você não precisa ter as oportunidades das pessoas ricas. Sabe o que você precisa ter? Os princípios de Deus. Está aqui a minha esposa. Irmãos, eu sou pastor, eu escolhi o meu estilo de vida, mas ela mesma já disse, a minha mulher, muitas vezes, que onde eu botar a mão, eu vou prosperar. Mas é porque eu amo a Deus, e eu amo o rebanho de Deus, que eu estou trabalhando no que eu estou trabalhando. Mas eu não sou pastor porque não tenho outra coisa para fazer da vida. Eu não sou pastor porque eu não tenho capacidade de ir bem, e de até ser melhor financeiramente. É uma escolha que eu faço. Sabia que muitas pessoas hoje chegam para o pastor e dizem assim: está dando errado a minha vida, acho que é para eu ser pastor. Gente, deixa eu explicar para ti. Aqui não é lugar de quem não tem mais nada para fazer da vida, e aí quer começar a ensinar os outros. Aqui é o lugar de quem vive o que prega. Como é que você vai subir num altar, você que fracassou em tudo, dizer: deu tudo errado na minha vida, eu acho que Deus quer que eu seja pastor? Você acha isso correto? Pastorado tem que ser renúncia, tem que ser alguém que Deus entregou muito mais, e a pessoa diz assim: eu abro mão por um outro propósito na minha vida. É esse tipo de pastor que Deus quer, esse tipo de pregador que Deus quer. E eu declaro, aqui vai levantar muitos pastores nessa igreja, que é gente que está aprendendo esses princípios, e que vai ter autoridade para pregar para os outros também, porque não ama o dinheiro. E aprenda, querido, se você for uma pessoa sábia, e se você tiver autoridade na sua vida, na área financeira, as pessoas vão criticar e vão te falar. Sabe de quem as pessoas não criticam? Os velhacos. Gente, os malandros que estão devendo para todo mundo por aí, ninguém fala mal deles. É só quem não deve nada para ninguém, quem paga as contas, quem não ama o dinheiro, esses são perseguidos. Você está preparado para ser perseguido? Porque, gente, é só malandro que não é perseguido. Tomil, quem leva a vida a sério, quem não consegue ficar devendo para os outros, esse é atacado. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Peça a Deus: Pai, eu quero começar uma nova história.
Diga assim: Deus, eu quero mergulhar na tua sabedoria. Eu quero mergulhar no conhecimento das coisas espirituais. Se você puder colocar a mão sobre o seu coração e dizer assim: eu reconheço que tu és dono de todas as coisas, que eu sou apenas um mordomo do que tu me confiaste. Faça uma oração dizendo assim: Deus, eu quero ser um mordomo sábio, próspero, que glorifica teu nome com estas coisas aqui da terra. Seja cancelado sobre a tua vida as palavras de maldição que os teus pais lançaram sobre ti. Que seja canceladas as palavras que as outras pessoas lançaram. Se você tem uma história de tropeço, se você tem uma história de endividamento, de escravidão de dívidas, hoje começa um novo tempo, porque Deus olha para o teu coração. Há um Deus que de tempos em tempos presta contas, faz um ajuste de contas com seu povo. E nesse ajuste de contas Ele olha para o coração, para a mentalidade, para as atitudes. Você pode dizer: Senhor, eis-me aqui. Existe um novo tempo, um tempo de você se tornar como uma árvore, uma vida com significado, uma vida com propósito, uma vida com sentido, mas também uma vida que dá certo. Tudo é pedra se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença Aleluia. que me basta. Eu quero fazer um convite de oração. Quem sou eu sem teu amor? É necessário nós abandonarmos o orgulho. Essa não é uma oração fácil, mas é uma oração que deve ser muito sincera. Quero convidar a vir aqui na frente para orarmos. E não importa se vai vir uma pessoa ou 1000 pessoas. Nós queremos orar com aqueles que dizem assim: eu não quero ser carnal, eu quero ser espiritual, com as coisas que são os bens materiais e as riquezas dessa terra, para que Deus possa ver confiança e possa acrescentar mais na minha vida. Se essa é a sua oração, você pode vir à frente, mas venha com uma decisão pessoal. Não venha porque outros vieram, em você diga: não quero ser carnal, eu quero ser espiritual, para que eu possa receber mais e mais do meu Deus, Ele possa ver confiança na minha vida. É o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei.
te levarei por onde eu for. Senhor, nós trazemos diante de Ti o nosso estilo de vida, as nossas escolhas, as nossas decisões. Pai, nessa noite, olha, de maneira especial, tem um povo aqui que se humilha e diz: nos perdoa, Pai, porque temos tratado as coisas materiais como se fossem nossas. Alguns têm jogado num buraco, alguns não têm dado valor, alguns têm jogado fora oportunidades, alguns têm se envaidecido, escolhido o desperdício, a ostentação, o exibicionismo. Nos perdoa, Pai. Nós estamos aqui dizendo: Espírito Santo, reina no nosso viver e faz o milagre de se levantar uma pessoa com sabedoria, pessoas que se tornam como as árvores plantadas junto à ribeira das águas, cuja folha não cai, que dá o fruto no tempo certo. Eu declaro, queridos, prosperidade na sua vida. Não será algo sobrenatural, será algo natural, algo diário, vai ser um acontecimento do fluir de Deus na tua história, no teu dia a dia, porque hoje você tomou a decisão de se apresentar diante de Deus. E Deus preenche todo vazio com sabedoria, preenche todo vazio com discernimento, preenche todo vazio com visão, com graça. Aqui estão homens e mulheres com visão espiritual. Histórias estão sendo mudadas, rotas estão sendo mudadas, Pai. Ó Deus, aqui tem pessoas que vão abandonar a murmuração e que vão tomar posse da gratidão, Pai. Eu declaro hoje bênção no lugar da maldição, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Vamos ficar em pé. Ó, não volte para o seu lugar. Escute uma coisa rapidinho que eu vou te dizer aqui. Venha no próximo domingo. A mensagem será os primeiros frutos e o impacto da gratidão. Você não pode perder. Lembrando que você tem acesso ao estudo no aplicativo da igreja. Volte para o seu lugar, mas diga para pelo menos 2 pessoas hoje: há uma mudança na tua história. Deus de milagres. Antes de orar pela vida do nosso pastor, pois amanhã nosso pastor vai fazer aniversário. Tá chegando aos 60, né, irmãos? Olha a barba branca, né? E nós queremos honrar a vida do nosso pastor e orar pela vida dele, né? Por esse coração, né, que ele tem de se preocupar com cada ovelha. E como igreja nós queremos abençoar a vida dele nesse novo ciclo, né, que ele vai passar, né, que é o aniversário dele. E eu gostaria que você estendesse as mãos para nós orarmos e abençoar a vida do nosso pastor, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Samuel. Obrigado que amanhã, Senhor, ele faz mais um ano de vida, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, abençoar, Senhor, poderosamente a vida dele, Pai. Um novo tempo, uma nova estação, Pai, está chegando, Senhor. E nós declaramos, Pai, toda sorte de bênção, Senhor, sobre ele, Pai. Senhor, sobre a casa, sobre a família dele, Pai, em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, renovar as forças dele, Pai. Sabedoria, em nome de Jesus, cada vez mais, Senhor, nesse novo tempo, Pai. Oh, Pai, nós queremos abençoar ele poderosamente, Pai. Ah, Senhor, e que seja mais um ano, Senhor, abençoado, Senhor, por Ti, Senhor. É isso que nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. Amém
E amém, glória a Deus, parabéns, pastor. Depois, todos podem ali dar um abraço nele. Ele saiu meio-dia hoje, né? Hoje vai sair meia-noite, né? Aí a pastora quer, vamos embora pra casa. Não, espera. Combinado. Amém, irmãos, glória a Deus, irmãos.